Bom, agora que vocês conhecem os principais nucleotídeos, né, e na realidade só para fechar uma coisa aqui muito importante, tá? Então, que eu esqueci de destacar, né, que na realidade a gente pode ter as mais variadas combinações de nucleotídeos, né, considerando essas bases nitrogenadas, né, essas 5 bases nitrogenadas, né, com os 2 tipos de açúcares, né? Então, quantas possibilidades nós temos de nucleosídeos? Considerando que cada base pode combinar com qualquer tipo de açúcar, são 5 bases nitrogenadas e 2 tipos de açúcar. 5 vezes 2, 10. São 10 tipos de nucleosídeos diferentes, tá? Por quê? Porque nós temos adenosina, guanosina, citidina, uridina e timidina. Além disso, tem desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxiuridina e desoxitimidina. Tá? Nós podemos ter todas essas possibilidades. Tá? Depois a gente vai ver que, por exemplo, no DNA tem alguns tipos que não vão estar presentes de bases nitrogenadas. Tá? Outro aspecto importante, tá? Então, se a gente tem 10 tipos de nucleosídeos, quantos tipos de nucleotídeos a gente pode ter? Lembre que todos eles podem ser mono, di ou trifosfatados. 10 vezes 3, 30 tipos diferentes de nucleotídeos. Mesma coisa que eu falei há pouco, tá? Nem todos vão estar presentes, por exemplo, depois nos polímeros de nucleotídeos. Por quê? Porque a gente vai observar que nos polímeros nucleotídeos, tanto no DNA como no RNA, só vão ter nucleotídeos monofosfatados. Tá? Então vai reduzir bastante o número de tipos de nucleotídeos que vão ter, seja no DNA ou seja no RNA. Mas antes de falar dos polímeros de nucleotídeos, antes de falar de DNA e RNA, é importante, em bioquímica, é uma coisa super importante, que vocês entendam as funções dos nucleotídeos. Tá? Os nucleotídeos, na realidade, eles têm, em bioquímica, uma função extremamente importante dentro da célula, tá? Porque eles são as moléculas que carregam energia química, tá? A maior parte dos processos celulares de transporte ativo, em que precisa de alguma energia, né? Uma síntese de molécula, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois no metabolismo. Quem fornece energia normalmente são os nucleotídeos, principalmente os nucleotídeos trifosfatados, tá? E na realidade aqui a gente tem 2 principais, né, que são o ATP e o GTP, mas de longe o que mais fornece energia para todos os processos dentro da célula é o ATP, tá? E aqui é muito importante que vocês entendam isto aqui, tá? Na realidade, os nucleotídeos trifosfatados, tá? Eles estão ligados, né, entre os grupos fosfatos por uma ligação chamada fosfoanidrido, tá? E essa ligação aqui a gente diz que ela é facilmente hidrolisável. O que significa isso? Que reage com água e ela é quebrada. E quando essa reação quebra, ocorre uma liberação de energia, porque esse processo é exotérmico, tá? Então os nucleotídeos, eles são produzidos na forma de trifosfatados, tá? E dentro das células, muitas reações metabólicas que necessitarem de energia, vai ocorrer a quebra dessa ligação fosfoanidrido entre o primeiro e segundo, ou segundo e terceiro, é mais comum aqui, entre o segundo e terceiro, tá? E essa energia é liberada para algum processo metabólico importante, tá? Conforme eu falei para vocês, tá? Na realidade, qualquer nucleotídeo, ele pode, né? Ele carrega energia, são moléculas, todos os nucleotídeos trifosfatados são moléculas que carregam energia tanto nessa ligação como nessa, tá? Mas o mais comum é quebrar a ligação entre o segundo e o terceiro e essa energia ser liberada para algum processo, tá? E depois esses nucleotídeos, eles são transformados novamente em nucleotídeos, esses nucleotídeos difosfatados são transformados novamente em nucleotídeos trifosfatados para que eles possam transferir energia para mais processos, tá? Observem aqui que o principal nucleotídeo, né, que carrega energia é o ATP. Tanto é que dentro da célula, por exemplo, a maior parte dos processos utilizam ATP. E aqui está mostrando, né, um processo que acontece nas nossas células musculares, né?
na realidade, um feixe, né, um filamento de miosina e um filamento de actina. E esse deslocamento da miosina, né, em relação à actina, tá? Esse processo aqui é um processo que depende de energia, depende de alguma forma de fornecimento de energia. Quem fornece energia? O ATP, tá? Isso aqui eu estou explicando para vocês, né? Na realidade, o processo, né, de deslocamento dos feixes de actina e miosina é o que está envolvido na contração e na distensão de todos os nossos músculos, tá? Então, qualquer processo muscular depende de energia. Nossos músculos dependem de uma grande quantidade de ATP para os músculos se contraírem e se distenderem, tá? Tanto é que dentro das células musculares nós temos uma grande quantidade de uma organela, que vocês já aprenderam, vocês já sabem, vocês já conhecem, né, chamada mitocôndrio. E qual que é o papel do mitocôndrio? O papel do mitocôndrio principal é ficar fornecendo ATP, né, para o restante da célula para que aconteçam os processos, né, que dependem de energia. O mitocôndrio é todo direcionado para ficar produzindo ATP, tá? Na realidade, o mitocôndrio ele utiliza, né, oxigênio, ele produz CO2, né, justamente para a produção de ATP. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no metabolismo. Isso aqui é uma etapa fundamental do metabolismo, aqui dentro do mitocôndrio, que ocorre, por exemplo, o ciclo de Krebs, né? E a etapa seguinte, que é chamada de fosforilação oxidativa, na qual vai ocorrer a produção final de ATP, que vai ser liberado para a célula, e esse ATP vai ser utilizado, por exemplo, que nem eu estava falando antes, né, nas células musculares para contração muscular e locomoção, tá? Mas em outras células, por exemplo, como os neurônios, é utilizado para neurotransmissão, tá? Também o ATP é utilizado para transporte ativo, síntese de biomoléculas, bioluminescência e outros processos biológicos importantes, tá? Então, na realidade, o ATP é um nucleotídeo que carrega energia. Observem que o ATP, o mitocôndrio produz ATP, tá? Libera para o citoplasma, no citoplasma celular. Isso aqui está mostrando uma membrana da célula, né? Então aqui nós estamos no citoplasma, né? E o ATP depois é convertido nos processos que eu expliquei antes de contração muscular, apenas como exemplo, tá? É utilizada energia e ele é convertido em ADP, adenosina de fosfato, mais o fosfato inorgânico, que são encaminhados de novo para dentro do mitocôndrio, para quê? Para produzir mais ATP. Tá? Então esse é um processo contínuo dentro de todas as nossas células, com exceção de algumas, por exemplo, as hemácias não têm mitocôndrios, mas todas as células animais, a maior parte delas, né, elas obtêm energia, né, basicamente produzindo ATP, né, e consumindo esse ATP no citoplasma celular. Tá? Então, essa é uma função muito importante. Na realidade, o ATP é o principal, mas todos os nucleotídeos que são di ou trifosfatados, eles estão carregando energia e, eventualmente, essa energia pode ser utilizada em alguns processos. ATP é o principal, tá? Segunda função importante dos nucleotídeos, tá? Muitos dos nucleotídeos, né? Não sei se vocês lembram, eu até essa aula sobre enzimas, em que eu falei na importância dos cofatores, que muitas enzimas precisam de cofatores enzimáticos. E muitos desses cofatores enzimáticos são coenzimas, que são moléculas orgânicas. E a maior parte das coenzimas, na sua estrutura, tá, elas têm a presença de nucleotídeo. Se vocês estão lembrados, as coenzimas, né, elas normalmente, na maior parte dos animais, a gente não consegue produzir elas a partir de compostos mais simples. Então a gente tem que ingerir vitaminas, principalmente do complexo B e C, para que sejam produzidas as coenzimas. E se a gente for dar uma olhada em algumas das estruturas de coenzimas importantes, tá? A gente vai ver a presença de nucleotídeos na sua estrutura. Por exemplo, uma que a gente vai falar muito em bioquímica, que é extremamente importante, tá? Que é a coenzima conhecida pela sigla NAD, ou NAD. Tá? NAD é a abreviatura, né, de nicotinamida adenina dinucleotídeo. Tá? Então, na realidade, é um dinucleotídeo com os nucleotídeos adenina. Então, observem aqui, ó, base nitrogenada adenina,
o açúcar ribose e um grupo fosfato, tá? Então aqui você observa claramente a presença do AMP, que é a adenina monofosfato, adenosina monofosfato, tá? E esse nucleotídeo, que é um nucleotídeo convencional daqueles que a gente aprendeu antes, está ligado justamente a um nucleotídeo um pouco menos conhecido, né? Que na realidade é a nicotinamida. Qual que é a diferença da nicotinamida? Que a base nitrogenada é uma base nitrogenada mais parecida com as pirimidinas, mas que tem essa função amida aqui, tá? Por isso que o nome dela é nicotinamida, tá? Então, na realidade, ela é uma base de nitrogenada diferente, tá? E até por isso, né, que a gente depende, né, de ingerir a vitamina, porque a gente não produz esse nucleotídeo aqui. Esse nucleotídeo é produzido em plantas, né? Então, normalmente, vitaminas B e C a gente tem em frutas, em plantas, né? Então, por isso que a gente deve ter isso na dieta, tá? Mas o restante você observa claramente aqui, né? Que é uma base nitrogenada, um açúcar que é uma ribose e um grupo fosfato também, tá? Então, é uma nicotinamida, né? Monofosfato, né? E é muito importante, tá? Na realidade, as coenzimas, elas têm uma capacidade também de carregar energia, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Não é uma quantidade tão grande que nem nos nucleotídeos trifosfatados, tá? Mas sempre através da ligação de um ou dois hidrogênios a mais. E aqui é muito importante a ligação a esse hidrogênio aqui, tá? Depois a gente vai falar que ela tem a forma oxidada, que é a NAD, aqui, ó, NAD+. Por que NAD+? Porque ele tem uma carga positiva aqui, tá? E a forma reduzida, que ele perde essa carga positiva aqui. A única diferença é que, na verdade, vocês imaginem que isso aqui, né, vai estar ligado em toda essa estrutura aqui, tá? E vai ter um hidrogênio a mais. Por isso que ela é chamada de forma reduzida, tá? E tem um segundo, que é NADPH, tá? É um análogo fosforilado. Por que esse nome? Porque na realidade ele vai ter um grupo fosfato a mais no lugar dessa hidroxila, tá? Também é uma coenzima que é importante em muitas reações que eventualmente a gente vai encontrar depois no metabolismo. Aqui nós temos uma segunda coenzima em que a gente tem a presença também de nucleotídeos, que é a FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo. Observe que aqui de novo nós temos uma AMP, adenosina monofosfato, em que a base nitrogenada é adenina, o açúcar é uma ribose, né, e tem um grupo fosfato. E aqui, olha só, é um nucleotídeo também, só que é um nucleotídeo bem diferente do que a gente viu antes, tá? Primeiro porque na realidade a base nitrogenada tem 3 anéis orgânicos, tá? Essa aqui é justamente a flavina, tá? E o açúcar, olha que engraçado aqui, também é uma cadeia, né? É um açúcar, é uma pentose, tá? Observem aqui que também tem 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, só que ele está em cadeia aberta, tá? Ele não está em cadeia fechada, a molécula estrutura cíclica que nem a gente viu antes aqui, tá? Então isso pode acontecer? Pode também. Então é um nucleotídeo. Tem base nitrogenada, tem uma pentose e tem um grupo fosfato. É um nucleotídeo bem diferente do que a gente viu até agora, tá? E por que é importante esse aqui? Tá? Na realidade, também da mesma forma que antes, a gente tem a forma oxidada, que é o FAD, tá? E a gente tem a forma reduzida, que é o FADH2. Esse aqui é possível ligar 2 hidrogênios, um aqui e um outro hidrogênio aqui, tá? Então ele, através de carregando esse hidrogênio, também ele carrega um pouquinho de energia nessa ligação aqui. Depois a gente vai ver como que essa energia é aproveitada lá na parte do metabolismo, né? Onde a gente entrar nas rotas metabólicas.